Daremos início ao primeiro painel do dia. Lei ISS, Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Convidamos ao palco a secretária executiva da Comissão Carioca de Promoção Cultural, Evelyn Chaves. Uma salva de palmas, por favor. E a representante da Comissão Carioca de Promoção Cultural, Valquíria Reiser. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa tarde a todos. Fica aqui, é melhor, né? No cantinho, para o pessoal ver, né? Né, Acho que eu vou ter que ficar mais para cá. Uma de cada lado, melhor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Então, vamos lá falar de lei de incentivo. Val, você começa? A gente vai ficar na dobradinha aqui hoje. Bom, eu não sei se todos vocês conhecem o mecanismo aqui do município do Rio de Janeiro, a nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Ela existe neste formato que a gente operacionaliza hoje desde 2013. Tá? É a Lei 5.553/13. Ela, anteriormente a essa lei, existia uma outra lei de incentivo aqui no município do Rio, mas ela funcionava de uma forma totalmente diferente. Então, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu acerto. Acho que eu vou precisar da sua ajuda. Você pode passar para mim, por favor? Pode passar. Não, pode deixar com você. Pode passar. Pode passar para outra. Ficou pequenininha. Acho que aquele era o último, não? Acho que foi para o... Isso. Esse. Essa lei é de 2013, então, nesses moldes que a gente operacionaliza hoje, ela funciona em 2 editais. Como é feito isso, né, na prática? É aberto um edital no mês de maio para a inscrição dos projetos culturais, onde os produtores culturais se inscrevem, e tem um outro edital para os patrocinadores no mês de agosto. Também fica o mês aberto de 1º ao último dia de agosto para os patrocinadores. Essa lei ela é um mecanismo de incentivo à cultura, ela tem uma comissão que acompanha esses projetos também, depois de captarem um recurso, e essa comissão ela está estabelecida na lei, né, o quantitativo de membros e áreas de cada um, e ela é a maior lei municipal de incentivo à cultura do país. A gente está falando também em quantitativo de recursos, né? Hoje a gente está com o edital, né, Evelyn? O edital que segue aberto até domingo, dia 31, a gente vai operar, ano que vem, mais de 91 milhões de reais. Pra vocês terem ideia, o Promac de São Paulo, né, eles operam esse ano 30 milhões. Então, assim, se a gente for comparar, realmente, o município do Rio é o maior, e serve de modelo, né, para muitas cidades aí do Brasil. Pode passar. Bom, como eu adiantei, a gente está agora com o edital aberto para inscrição dos projetos. Quem que pode se inscrever nesse edital? São empresas que são do Rio de Janeiro, que têm 2 anos de existência e comprovação cultural. O que significa isso? Não pode ser uma empresa, um CNPJ, que foi aberto há 5 anos, mas que não teve nenhuma experiência de realização cultural nesse período. Então, é preciso que tenha realizado projetos culturais, no mínimo 2 anos. Tá? POD-MEI também. Não é uma lei para pessoa física, mas POD-MEI, que é um facilitador. Só complementando essa informação da Val, isso está na lei, tá? Porque a gente recebe, às vezes, muito questionamento. Mas só pode produtor que tem 2 anos de atividade, de comprovação. Sim, a gente segue, o calendário está na lei, a nossa comissão está na lei, e tem muita coisa na lei, a gente vai falar aqui, mas esse é um dos critérios para se inscrever no edital. Tá? O CNPJ do produtor tem que estar na cidade há 2 anos, pelo menos. Não pode deixar. Pode deixar. Enfim, só repetindo aqui o valor, a gente trabalha no mesmo ano, é uma lei que trabalha com
com um planejamento, ela precisa de um planejamento. São editais que precisam de um planejamento, tanto para vocês quanto para o lado de cá do poder público. A gente operacionaliza esses editais neste ano, de 26, tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, né, Evelyn, é para, focando nesse edital, para a realização de projetos no ano que vem. No ano que vem, o quantitativo são 91 milhões. Tá? Então, o que a gente está operacionalizando neste ano, acompanhando de projetos em execução, eles foram inscritos em editais do ano passado, ou ainda outros que tinham sido de anos anteriores, me captaram no final do ano. Então, o que a gente está executando hoje é do edital do ano passado, o edital do patrocinador do ano passado. E, assim, o que a gente está trabalhando agora com esses projetos novos é para a inscrição no ano que vem. Tá? Só a título de informação, que hoje, esse ano, a gente está operando, então, 84 milhões de reais de renúncia, e a gente está acompanhando esse ano, acho que 300 projetos, em torno de 300 projetos na cidade toda. Sobre o edital do contribuinte incentivador, só rapidinho, vamos falar rapidinho. Ele é um edital que vai acontecer em agosto, então, todo ano, esse é o calendário fixo. Em agosto, a gente abre para esses patrocinadores, eles podem inscrever, eles podem colocar lá o valor até 20% do recolhimento dele de imposto sobre serviço no ano anterior. Tá? Então, até 20%. Ele inscreve 20%, a gente, no edital do patrocinador, é necessário que a gente faça um rateio para que todos que se inscreveram e estão em condições de serem aprovados possam caber dentro do montante de 91 milhões. Então, esse 20% de cada um pode ser que, na maioria das vezes, acontece de ter uma redução aí. De reduzir. A gente, lá em 2013, a gente trabalhou na lei com 130, 140 contribuintes, e ano passado a gente teve 911, eu lembro muito bem desse número. São números que a gente tem bem na cabeça. Então, assim, à medida que o número de contribuintes vai crescendo, o valor vai diminuindo, né, para cada um. Essa conta também está na lei. Tá? Eu acho que é muito interessante, todo mundo, se puder, depois dar uma olhada na lei, porque essa conta de rateio do contribuinte está na lei. Pode passar. Esse edital que a gente está aberto, que o edital que está aberto agora, esse edital para os projetos serem inscritos, ele tem 19 áreas culturais, teatro, cinema, circo, e tem também linhas culturais, que aqui a gente consegue aumentar um pouquinho aqui, será? Não, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu vou ler aqui para vocês. As linhas de incentivo que são prioritárias. Linha 1, Plano Anual de Atividades em Instituições Culturais Cariocas. Linha 2, Festivais e formação de calendário de eventos culturais da cidade. A linha 3 é Produção Cultural na Rede Municipal de Cultura. Linha 4, difusão do livro, da leitura e da mediação literária. E linha 5, que é fomento artístico-cultural. O produtor cultural, quando ele vai inscrever os projetos, ele tem que, primeiro, escolher uma dessas linhas, e depois ele vai escolher uma área, que são 19. É um edital que tem um quantitativo muito grande de possibilidades de áreas culturais, e aí você também tem os formatos. Tanto, por exemplo, o audiovisual, tanto que você pode inscrever para você realizar um filme, quanto uma oficina numa escola sobre audiovisual, uma oficina de roteiro, uma oficina de fotografia, enfim. O escopo é bem grande, é bastante amplo das possibilidades de um projeto. Pode passar. Aqui estão as áreas: artes visuais, artesanato, audiovisual, biblioteca, centros culturais, cinema. Eu não vou ler todas, mas música, museus, cabe quase tudo aqui nas áreas culturais. Bom, então, a gente está nessa fase. Hoje, a gente está nessa fase, a gente está com o edital aberto, de 1º a 31 de maio. Lá na frente, a gente tem também um prazo para divulgar esse resultado final. E aí, os projetos vão ser aprovados com ressalvas ou reprovados. Lembrando que sempre cabe recurso, né? Todo edital público cabe aí recursos.
E o edital para os contribuintes incentivadores está na lei, 1º a 31 de agosto, com resultado final em outubro, que é quando começa aí a fase que a gente chama de janela de captação, né? Onde vai acontecer aí o que a gente chama de casamento entre o produtor e o contribuinte incentivador. E toda essa documentação tem que chegar para a gente até o dia 15 de dezembro. Muita gente perde prazo, né? A gente sabe, gente que não conhece a lei, mas, como é prazo de lei, a gente tem que respeitar, e eventualmente, algum produtor fica no meio do caminho porque esquece do prazo. É uma pena. Então, até dia 15 de dezembro, gente. Todo esse procedimento de inscrição dos projetos culturais, é bom lembrar isso. O produtor cultural, quando ele inscreve o projeto, ele inscreve só o projeto e o orçamento. Ele não manda a documentação, a documentação da empresa produtora dele, que são aquelas certidões todas que a gente pede. Não é na inscrição. Isso facilita um pouco para os produtores e para a gente também, porque os produtores culturais, quando inscrevem, eles têm que se preocupar com o projeto, qual é a ideia que eles querem realizar, qual é o cronograma, qual é a data que ele quer realizar, onde que ele quer realizar, qual é o tamanho desse orçamento que ele pretende, se são 200 mil, 100 mil, 300 mil, ele tem que se preocupar com esse orçamento, mas ele não tem que ficar se preocupando com as certidões, porque ele só vai entregar para a gente tanto o contrato social da empresa dele, quanto toda essa documentação, na etapa de captação de recursos, como a Evelyn falou, que é mais para dezembro, né, até 15 de dezembro. Então, os produtores mandam para a gente, geralmente, em dezembro, ali, que a gente recebe esses contratos entre as duas partes, entre os patrocinadores e o produtor cultural, para a realização dos projetos. Esse calendário, gente, como a gente falou, ele está na lei e ele é um pouco apertado. Nós também achamos isso, porque agora, em maio, a gente está correndo quanto tempo para receber todos os projetos, depois a gente tem um período curto de análise, que a gente tem que correr para analisar logo, para não demorar muito nisso, porque, na sequência, a gente já abre do patrocinador. Sim, acontece da gente, num dia, divulgar o resultado final do produtor, e, no dia seguinte, a gente tem que abrir já o edital do contribuinte. Então, assim, somos 12 lá na comissão, contando comigo, fazendo esse trabalho que é exíguo, né? Assim, pesado, mas a gente tem conseguido. E aí a gente vai falar do teto de captação, é isso? Isso. Fala um pouquinho, Val. Cadê? Até eu estou pequenininho aqui. Enfim, a gente fala do valor global do edital, que é 91 milhões para o ano que vem, mas o seu projeto cultural, até quanto que pode ser? Né? Que tamanho que pode ser esse projeto? Eu posso inscrever um projeto de 3 milhões, 4 milhões? A gente tem um teto que está na lei por CNPJ. Então, o seu projeto cultural, ou sendo o seu projeto, ele, este ano, para o ano que vem, ele não pode, ele tem que ser 1.836.657,43 centavos. É no máximo isso. O que a gente recomenda quando a gente faz oficinas, quando a gente fala com o produtor cultural? Não inscreva o seu projeto de 1 milhão, a não ser que seja realmente necessário. Realmente, o meu projeto é um longa-metragem, então esse valor é até muito pequeno para a minha necessidade. Mas, se o seu projeto, você puder colocar ele em mais de um projeto, por exemplo, se você puder, em vez de colocar um projeto de oficinas nesse valor total aqui, né, que você pode, claro, mas se você puder fazer mais de um projeto aproveitando esse valor, você vai ter alguns facilitadores lá na etapa de captação de recurso, porque você vai ter projetos menores, né, você pode fazer um projeto de oficina para Campo Grande, um outro projeto também de oficinas para outra região da cidade. Né, você pode ter mais de um projeto somando nisso. E qual que é o facilitador também que você vai ter lá na etapa de captação e na subsequente, né, que é quando você for realizar o seu projeto? O 30%, você tem que, para liberar o recurso financeiro, você tem que comprovar 30%. Se você inscreve um projeto grande, o seu 30% vai ser um valor maior. Então, é melhor que a gente indica que você inscreva projetos menores, já pensando na captação e já pensando que você tem que fazer essas comprovações lá na frente. Esse valor aqui de 1.800 está na lei também, ele corresponde a 2% do valor do incentivo, tá?
ele vai mudando todo ano. A gente trouxe uma lista aqui, mas acho que dos principais projetos da cidade que são realizados por esse mecanismo, muitos de vocês... Passa para outra tela, talvez seja melhor a visualização. A gente está acontecendo aqui na cidade o Rio to Sea, por exemplo. É um projeto grande, tem recursos da lei do ISS. Um produtor lá do Rio to Sea inscreveu. É claro que o Rio to Sea é um projeto muito grande, então ele vai conseguir outras fontes de recurso, mas tem a fonte de recurso da lei. Tá? Não é proibido você ter várias fontes de recurso no seu projeto. Se o seu projeto é grande, se você tem como justificar isso, você pode se inscrever no governo federal. Sim, tem projeto que a gente recebe que capta na lei, capta no ICMS e capta na Lei Rouanet. Nenhum problema nisso. Tá? Esse seminário aqui hoje é com recurso da lei do ISS. Então, o que mais aqui? A gente tem vários projetos de livros pela cidade, vários projetos de oficinas pela cidade, vários projetos de seminário, a gente tem projetos de filmes, a gente tem muita coisa que acontece na cidade que, às vezes, quem não conhece a lei de incentivo não identifica, mas a gente sempre pede, dá uma olhadinha nas marcas dos patrocinadores, que sempre os produtores têm que colocar na divulgação. Isso é uma contrapartida também para o patrocinador e para a prefeitura. Agora a gente está com a logomarca nova, o Isso é Cultura. Essa logo aqui é nossa. Nova. Nada como... O vídeo é novo também. O vídeo saiu essa semana, eu acho, né? Vocês receberam. Bom, é isso. Hoje a gente acompanha 300 projetos, fora alguns outros. Então, assim, a cidade toda é beneficiada. Acho que são 300 projetos da Zona Oeste, a Zona Sul, Centro. É muito diverso a nossa realidade. Eu acho que foi, Val. Né? Acho que qual é o último? Tem outro slide? Tem. Não, tem. A gente vai apresentar para vocês o portal do ISS. Para quem não conhece, a gente vai deixar o endereço lá no final. E ali a gente coloca as principais notícias, todos os editais passados. A gente tem também um dashboard para cruzamento de informação, que foi esse ano que a gente fez. Conseguimos colocar um dashboard. Tem muitos alunos da faculdade, de pós-graduação, que, às vezes, vão fazer uma tese, uma dissertação e nos pedem dados, nos pedem informação. Então, a gente também tem feito, com esse olhar, também esses painéis com dados, além da questão da lei da transparência, mas pensando também nesse nicho de estudantes, a gente tem colocado aqui no portal do ISS também esses painéis com informações, tanto sobre os projetos que estão sendo realizados, quanto as empresas patrocinadoras, porque isso, às vezes, também ajuda os produtores culturais a pensar em quais empresas patrocinadoras eles vão procurar. A gente tenta ter uma visualização melhor, a gente também disponibiliza aqui no portal do ISS. E esse ano a gente conseguiu produzir a cartilha do produtor. Verdade. A cartilha Quero Me Inscrever. Tá lá no nosso portal. Não sei como escrever, está lá, todo passo a passo do sistema, tudo explicado. Aqui são os prints da cartilha, que auxilia aí na inscrição. Rapidamente, assim, outra coisa que a Comissão Carioca faz é o acompanhamento desses projetos que estão sendo executados. Porque não é assim, abriu o edital, selecionou os projetos, recebeu os contratos com o patrocinador e acabou. Né? Não, a gente acompanha a execução desses projetos. A gente faz visita técnica a esses projetos, a gente faz relatórios, né, sobre como foi a execução desse projeto. A gente também acompanha e aprova a aplicação de marca, alterações no orçamento, alterações no ajuste de ações desse projeto. Se o produtor, numa ideia, ele pensou em fazer 20 oficinas e, de repente, porque ele captou menos recurso, ele vai fazer 10. Tudo isso tem que passar pela comissão e a gente analisa esses pedidos, vê se a justificativa está coerente e a gente aprova. Então, a gente faz, depois que, na hora da execução, a gente faz todo um acompanhamento também sobre a execução, sobre a realização, dúvidas dos produtores. A gente também tem um canal de atendimento para essas dúvidas. Aqui é o sistema de inscrição, né, Evelyn? Sim, é o sistema da IPLAN que a gente usa.
só para vocês conhecerem. É um sistema simples, não tem, né, muito mistério, e eu acho que a cartilha ajudou bastante, né, esse ano. Bom, é isso. A gente tem e-mail, telefone. Maravilha, maravilha. Vou iniciar aqui as perguntas. Recebemos 2 perguntas aqui pelo WhatsApp. A primeira, e depois eu vou abrir ao público, ok? Primeira pergunta: por que o edital do ISS não é divulgado com antecedência? Bom, ele é divulgado porque, assim, a lei de 2013, quando essa lei foi feita, já foi colocado um calendário lá na lei, então está no calendário. 1º de maio, ele foi colocado, 1º de maio, abertura do edital do produtor cultural, e até o dia 31 de maio, de todos os anos. Edital do patrocinador, 1º de agosto, último dia de agosto, de todos os anos. Então, desde 2013, o calendário ele é fixo. Todo dia 1º, a gente Sim. tem que abrir, porque está na lei. Está na lei, a gente tem que abrir o edital. Não tem jeito. Então, assim, o anúncio é um pouco esse, né? Assim, Sim, todo ano é o que está na lei. É o que está na lei. A gente tem no que edital, tudo. A gente tem que abrir. Segue regra. É. Maravilha. Mais uma pergunta: qual o critério para definir as linhas prioritárias? Isso, a gente teve um decreto ano passado, do dia 30 de abril, eu esqueço o nome do decreto, mas que a prefeitura, de um modo geral, entendeu que, por ser um recurso público e por entender que isso acontece em várias esferas das leis de incentivo, tem acontecido, o titular da pasta precisa determinar, definir quais as linhas prioritárias daquele ano para entender e atender a demanda cultural da cidade. Maravilha. Tenho mais uma pergunta que acabou de chegar. Tem algum movimento para acabar com o pagamento da publicação dos termos de compromisso? Não é justo o produtor pagar isso. A gente concorda. Mas acho que não tem muito o que fazer, né, Val? Isso realmente, a publicação, dependendo até do valor, né, porque é um valor por extenso agora, esse ano teve a novidade de ser um valor por extenso, ela fica às expensas do produtor. A gente, às vezes, tenta uma conversa internamente, mas a gente não conseguiu avançar ainda. A gente tenta todo ano. Então, tem uma tentativa aí, maravilhoso. Perfeito. Acabaram aqui as minhas perguntas. Alguma pergunta? Levantem a mão, a gente leva o microfone até vocês, ali atrás. Tem microfone aí. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Rinaldo Luiz Evangelista Farerê. A minha pergunta é a respeito se nesse projeto cultural cabe a gastronomia baiana. Eu sou o Farerê do Acarajé. Olha, a lei e o edital, eles fazem uma restrição que o projeto tem que acontecer no município do Rio de Janeiro. Não tem restrição ao o que exatamente. Se por exemplo, vou para ir uma outra área. Por exemplo, se for uma peça de teatro sobre a cultura nordestina, sobre a cultura amazonense, pode, desde que aconteça na cidade do Rio de Janeiro e que seja aberta ao público e que as pessoas, moradores da cidade do Rio de Janeiro, possam ir assistir esse espetáculo. Não tem nenhum problema se o conteúdo for contar ali na peça, for o conteúdo da peça abordar a Amazônia, não tem problema. Se é aberto ao público para os moradores da cidade do Rio de Janeiro e acontece no Rio de Janeiro, não há nenhum problema, não. A questão... eu acho até que tem isso, tem gastronomia lá nos formatos. A gente tem gastronomia, assim, nos formatos. Da lei, tá? Tem. É possível, não tem nenhum problema, desde que o projeto seja realizado aqui na cidade. Bom, para a ciência de todos, eu tenho um ponto cultural que funciona na Praia dos Amores, debaixo do viaduto, do Quebra-Mar, com certificado da prefeitura e tudo mais.
Maravilha. Pode inscrever seu Parabéns. projeto. Parabéns, inscreve lá. Parabéns. Até Inscreva seu domingo o projeto. edital está aberto. É. Às 23h59 do dia 31. Maravilha. Mais alguém na plateia? Eu tenho mais 2 perguntas. Mais uma ali no meio, vou aguardar. Por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Naira, sou produtora da Bubblegum Banda. E eu queria fazer uma pergunta. Existe algum trabalho da Prefeitura em relação às empresas para conscientizá-las a serem, ajudarem na captação, né, ser incentivadoras? Desculpa que eu não entendi exatamente. A gente tem um edital no mês de agosto, onde as empresas que são pagadoras de imposto sobre serviço no município do Rio, elas podem se inscrever até 20% do imposto que ela pagou no ano anterior. Todo ano, conforme a gente divulga o edital do produtor cultural, a gente também divulga o edital dos contribuintes incentivadores. Foi nesse sentido que você mas perguntou? tem algum trabalho, uma conscientização para as empresas? Para se inscreverem? Para Olha, se inscrever? sim, é a divulgação do edital, que a gente faz o trabalho de divulgação, está No portal, nas redes, né, da Cultura Rio, a gente tem o Instagram da Cultura Rio institucional, a gente sempre divulga, está aberto, olha, até o dia tal. E a comissão, quando convidada, ela vai até os contribuintes, a gente também recebe esses contribuintes em caso de dúvida. Chega muita dúvida pelo e-mail, né, pelo telefone, e a gente sempre se disponibiliza a atender quem nos procura. O Marcos está aqui, né, de prova que a gente está sempre lá, pronto para atender qualquer um que nos procure. No caso, vocês vão até, por exemplo, a Associação Empresarial do Bairro para fazer essa conscientização, se forem convidados? Sim. Chama que a gente vai. Ah, que ótimo. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, avançando um pouco, se eu conseguir um patrocinador que não tenha o valor total do meu projeto, por exemplo, o projeto tem o valor solicitado de 100 mil, mas esses 20% dele não corresponde a 100 mil, pode ser 35 mil. Qual é o mínimo de percentual do meu projeto para eu poder começar? Para que o recurso seja liberado, que você possa utilizar esse recurso, você tem que comprovar ter 30%. Por exemplo, no seu exemplo, você inscreveu um projeto de 100 mil. Né? Se você for em um patrocinador e o montante que ele puder assinar com você signifique 30 mil reais, já está resolvido. Tá? Mas o valor que esse patrocinador tem para me dar significa 20% do meu projeto. Ok. Afirme esse termo, esse contrato com ele, com esse 20%, está ótimo. Você pode ir em outro patrocinador e tentar esse 10%, que está mais não 20%. É perdido. Eu posso Não. fazer Não. termos até Você pode ter chegar no Pode, mínimo até chegar no 30%. valor. Pode comprovar com outras fontes de incentivo, com outras fontes de recurso. Tá? Então, legal, isso é muito bom. Obrigada. Tem mais perguntas? Já te devolvo. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma outra pergunta ali atrás. Deixa eu fazendo uma enquanto o microfone está sendo levado. Para a longa-metragem, podemos receber o investimento em 2027 e lançar a obra em 2028? Sim. Tudo mediante justificativa de por que esse seu cronograma você vai pedir uma prorrogação. No caso do audiovisual, a gente sabe que é um produto que demora um pouco mais para ser executado, não é a mesma coisa de uma oficina, né? Tem uma justificativa. O produtor cultural ele aprova um cronograma, se ele tiver alguma necessidade de alterar esse cronograma, ele vai nos solicitar essa alteração, com uma justificativa, a gente vai avaliar se é coerente, ok, pode ser prorrogado, pode ser compreendido. Olá, tudo bem? Me chamo Larissa, sou produtora cultural. Na verdade, eu tenho mais uma sugestão do que uma dúvida. A primeira sugestão seria colocar no orçamento um botão de editar as rúbricas, porque, não sei, mas eu acredito que ficaria mais fácil quando comete algum erro, coloca alguma coisa, do que ter que ficar apagando rúbrica por rúbrica, né?
E uma outra sugestão que eu ia dar, que é mais uma questão de, talvez, conhecimento, né? Difusão do conhecimento sobre a construção de um orçamento cultural. É talvez a construção desses dashboards que vocês falaram, né? Que tem sobre os incentivadores, tem os produtores culturais, também um dashboard sobre as rúbricas específicas de orçamento, né? Parecido, por exemplo, com o Versalic, né? Que você consegue consultar o valor de cada coisa, ou talvez parecido com a base parametrizada da Ancine, né? Que acho que talvez os produtores menores consigam ter noção de como montar um orçamento em si, porque eu acho que o edital do ISS é um edital que é muito inclusivo, porque ele é fácil, ele é prático, e também não tem, por exemplo, o depósito no Fundo Municipal de Cultura, mas ele, ainda assim, eu acho que o sistema dele poderia ter melhoras, assim. Nós concordamos que o sistema, a gente está há um tempão pedindo um sistema novo, parece que agora não... A gente está desenvolvendo, tá? Spoiler. A gente tem um contrato com a IPLAN, a gente está em desenvolvimento, eu estou nesse GT, o pessoal do Fomento Direto, a gente está desde janeiro, com 3 reuniões semanais com a IPLAN, e estamos desenvolvendo o SUF, é o Sistema Único de Fomento, que acho que vai resolver aí muita coisa que a gente pede, às vezes, para a IPLAN, como isso, a gente já pediu outras coisas, mas a gente não consegue avançar. Então, acho que uma notícia boa aí para o ano que vem. Perfeito, legal. Obrigada pela pergunta. E muitas pessoas assim, com a cabecinha assim. Tem mais uma pergunta ali. Eu vou fazer uma, enquanto está levando o microfone. O valor da renúncia vai aumentar? Sempre só 1%? É o mínimo previsto na lei? A lei fala em 1%, gente. Se vocês pensarem... No mínimo 1%, né? É o mínimo de 1% do... Tomara que aumente, né? A gente torce. Mas, olha, já lembra sempre. Estamos num município, numa cidade, o valor está em 91 milhões. Esse 1% ele não é tão pequenininho assim, é um valor grande. Mas a lei é clara, ela fala em no mínimo 1%. Maravilha, obrigada. Mais uma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é José Leon. Eu estou escrevendo um livro sobre produção cultural e cada vez que eu procuro um número sobre o PIB, eu vejo uma informação diferente. Eu queria saber qual representa para o Rio de Janeiro a economia criativa no PIB do Estado do Rio de Janeiro e o PIB do Brasil. Se alguém tem essa informação, porque eu já vi 3,11, 3,79, 7% para o Rio. Eu preciso dessa informação para botar no meu livro. Nossa, acho que vamos ficar devendo. Alguém aqui na plateia tem essa informação? Alguém consegue ajudar? Não, vamos ficar devendo essa. Vamos sei, IBGE. Não, pois é, até o Google diz dar um número diferente. É impressionante. Caramba. Mas tá bom. De repente, o IBGE pode ser um bom caminho, né? Que é mais... A indústria criativa tem um incentivo 7 vezes menor do que a indústria automobilística. E a indústria automobilística tem um incentivo, a indústria criativa emprega 70 vezes mais que a indústria automobilística. Então, as pessoas falam da mamata da Lei Rouanet, você vai ver eu fui ver agora aquela bobagem lá do Espelho Mágico. Quantidade de gente que empregou. Eu conheço o pessoal da fábrica de Volkswagen lá em Resende, que eu moro em Resende, não emprega nem o cenógrafo, não emprega nem o contra-regra. Então, esses números têm que estar disponíveis. Para a gente chegar num idiota que fala que é a mamata da Lei Rouanet, esfregar na cara dele. Muito bem, uma salva de palmas, por favor. É isso aí, cultura em primeiro lugar, né? Sempre. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma outra aqui. Vamos lá, cadê? Como o critério de 2 anos de execução cultural surgiu e se esse critério não acaba sendo excludente para pessoas que estão iniciando? Sim, mas está na lei. É um critério que está na lei. Muita coisa está na lei e a gente esbarra na lei. Assim. Sim. Rio Innovation Week é projeto cultural? Já fui, o evento parece mais uma feira de negócios de diversos segmentos. Rio Fashion Week? É o desfile de moda? Rio Innovation Week. O Rio Innovation. Porque tem painel de cultura. Inclusive, ano passado, eu fui convidada para falar da lei do ISS, falar de Lei Rouanet. Então, assim,
é um evento muito diverso, né? Dura muito tempo, são vários painéis, e acho que a cultura acho que tem tudo, né? Sim, a cultura está lá. Eu acho que eu apresentei vocês ano passado. Foi eu que apresentei. E tem várias palestras de cultura, né? Então, provavelmente por isso. Tenho mais um. Não é curioso não ter uma linha direcionada para carnaval, considerando o tamanho e o impacto do espetáculo na cidade? Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Não tem uma linha específica para carnaval, mas não tem nenhuma vedação para que você inscreva o seu projeto de carnaval. O seu projeto de carnaval ele pode ser enquadrado, por exemplo, vamos nas áreas. Vamos pensar. A gente recebe todo ano vários projetos de carnaval, né, Evelyn? De bloco. Muitos. Exposição. Até que a gente fica numa trabalheira tentando correr para pagar, porque o projeto é no começo do ano, né, que acontece. Então, diferente do projeto que, por exemplo, este projeto aqui, a gente já tem um pouquinho de tempo maior para pensar no pagamento. O de carnaval tem que sair correndo, né, no começo do ano. Mas, enfim, o que eu quero dizer... Não há nenhuma proibição de você inscrever seu projeto cultural. Não precisa de uma linha específica nesse sentido, de uma área específica carnaval. Se você olhar nas 19 áreas, que estão lá na lei, as 19 áreas, você não tem escrito a palavra carnaval, mas você tem a palavra música, tem a palavra teatro, você pode inscrever em várias daquelas áreas, porque é como, por exemplo, teatro. É óbvio que eu tenho que inscrever um projeto de espetáculo na área teatro? Não, se você inscrever em música, não vai ser reprovado, porque muitos espetáculos de teatro também têm muito ali de música. A gente não vai reprovar porque está na área do lado. Então, você pode inscrever seu projeto de carnaval, não tem vedação. Maravilha, tenho mais uma. Existe algum esforço para um edital de fomento da cultura de isenção do IPTU, como, por exemplo, existe em Niterói? Niterói, acho que São Paulo também, né? Mas não, a nossa lei é de 2013, né? É bem antiga. Acho que a gente está falando de lei mais novas que já conseguiram incorporar o IPTU. A gente precisaria de uma reforma na lei para poder incorporar o IPTU. Mas é, sim, uma ótima ideia, né? Imagina. Sim, seria maravilhoso, né? Mais alguma pergunta? Plateia, não se sintam envergonhados, levantem a mão. Aqui. Bem, boa tarde. Bem, primeiro, parabenizar a CCPC, né, pelo trabalho no dia a dia ali, como a Evelyn falou, né? São só 12 pessoas, né, para gerir lá 300 projetos realizados por ano, mais de 1.000 termos de compromisso, 1.200 termos, 1.200. Além de abrir edital, de minutar edital, de cuidar de edital, de inscrição, analisar, é tudo ao mesmo tempo, né? É ao mesmo tempo. Ir em reunião ao gabinete. Esse calendário que termina, né, só 12 pessoas, tem que abrir um edital em maio. Uma das perguntas até foi por que não abre antes, ou por que não divulga antes, né? Aí você vai dizer que está na lei, né? Aí, isso aqui está na lei. Né? Por que não pode ter IPTU? Porque não está na lei. 2 anos é excludente, está na lei. Aí a minha pergunta é uma provocação, claro, você já esperava. Por que, né, a gente não está buscando isso, né, essa mudança na lei? Né? Vamos falar com o secretário, vamos se mexer, vamos mudar. Eu sei que vocês têm que abrir edital de produtor, analisar 2.000 projetos em um mês, depois ver a documentação de 1.200 patrocinadores, de 900 patrocinadores. Eu entendo isso, mas está falando aqui do ideal, do mundo ideal, da política pública ideal, sei lá. Então, assim, por que não já começar também, ano que vem, já dando um spoiler do Seminário Cultural Carioca do ano que vem, a gente vai falar muito de reforma tributária, né? Eu só não quis antecipar muito esse debate, porque eu estou vendo gente desesperada, gente pouco preocupada. Eu não quis antecipar o debate até para a gente ter... Não está nessa hora. Mas vocês, né, quem está lá à frente, tem que estar preocupado com isso. Né? Então, a sugestão, claro, é começar a se mobilizar. Eu sei que tem um projeto antigo, sei que tem uma minuta de não sei o quê. Tem que tirar da gaveta essa minuta
botar o IPTU Tem. lá, né? Dar uma mexida aí nos 2 anos para 1 ano, que a Lei Rouanet já aboliu isso há um tempão. E o método de comprovação também, quem faz projeto no ISS, de repente, está sentindo isso. O que vocês estão pedindo para comprovar a experiência cultural não é exatamente, assim, é exagerado ou é pouco producente, não funciona. Às vezes a instituição, a Academia Brasileira de Letras, ele tem que ter uma nota fiscal de prestação de serviço cultural para você saber que é uma instituição cultural. Assim, estou jogando aqui, né? Porque eu estou aqui para isso, você sabe. Esse evento aqui foi criado para isso, né? A gente não está todo dia junto, a gente não tem essa oportunidade, então aqui é para isso. Então, é dar sugestões. Então, quem tiver sugestões também, além de perguntas, o momento aqui é esse também. Então, tem, Evelyn, alguma movimentação para uma Tem nova sim, vai lei? outro spoiler. Estou dando muito spoiler hoje. hein? Esse evento é para isso, Esse é para spoiler. Senão as pessoas não vêm. Já vai ter o sistema novo. A gente está montando aí um GT, um seminário para discutir reforma tributária muito e GT reforma também da não lei. anda nada. Não Mas acontece tem que nada. ser Um monte de GT para cá. com a GT pra lá. sociedade civil. Você vai encabeçar a sociedade civil, tenho Eu tô certeza. A gente estamos finalizando o formato de encontros, vão ser, acho que 8 encontros. Tá? A ideia é fazer novembro, por aí. Tá? Mas estamos pensando nisso, sim. Estamos preocupados, estamos conversando sempre com a coordenadoria do ISS, o Marcelo, lá, que é o coordenador, nosso parceiro, que estava na Câmara naquele dia. Então, assim, temos reunião em junho, já agendada com ele, para pensar possíveis soluções, né, saídas. Eu acho que tem que também dar o crédito aqui, né? Eu já elogiei a secretaria e a prefeitura, a secretaria, não só a comissão de vocês, mas a secretaria como um todo, o secretário Lucas e tudo, a Rio Filme também está muito forte. Acho que a prefeitura tem uma visão boa para a cultura, tem entendimento da importância da cultura para a economia criativa, como foi falado aqui. Então, assim, a gente está num momento bom, a gente tem pessoas boas lá, mas o nosso papel é justamente aproveitar que vocês estão lá. A gente vai fazer isso com quem? Com o Bolsonaro? Entendeu? Então, a hora é agora mesmo, tá? E é a hora do Estado também ir nesse caminho, né? É isso. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. Eu ainda tenho uma pergunta aqui. Vamos encerrar com essa pergunta, gente? Mais alguém na plateia gostaria? Ali. Então, eu vou... Pode segurar? Ah, então ótimo. Espera aí. Deixa eu passar aqui. Para mim é um elogio, é um orgulho ter uma secretaria nesse nível. É impressionante a diferença da nossa secretaria para a de São Paulo. A gente perde em quase tudo, mas nisso a gente está dando um banho neles. Eles são de uma competência, de uma eficiência, de uma gentileza. Então, eu fico muito feliz de ser carioca e poder falar, eu trabalho numa área que a gente está melhor do que os outros. É isso. Perfeito, maravilhosa. Isso é muito importante, né? Para a gente chega... A gente é servidor público, né? A gente está lá para conversar com quem for procurar a gente, responde e-mail, liga para a gente, procura a gente. Muito acessíveis. Vamos lá. Com a extinção do imposto do ISS, como vocês veem a lei a longo prazo? A gente cai na pergunta aí, na provocação do Marcos. A gente tem a previsão do fim gradativo do ISS, com isso, o fim da lei do ISS. Né? A partir de 2029, o valor, esse montante do ISS que fica nos cofres da prefeitura, ele vai diminuindo progressivamente até 2033. Ele começa com 10% em 2029 e zera lá em 2033. Isso nos preocupa muito, o setor cultural, e isso vai acontecer tanto no município quanto no Estado. Tenho conversado com a Conceição também, que vai estar aqui daqui a pouco falando sobre ICMS. Nos preocupa muito, porque o Brasil é um país de tamanho continental, né? Como é que você penaliza tudo só com uma lei Rouanet, né? Enfim. E, por isso, o GT que eu falei aqui, que é o spoiler. Né? Por isso, a gente está bem preocupada. Eu acho que todos os produtores, todo o setor cultural está bem preocupado com essa possível extinção
do ISS e, por conseguinte, da lei do ISS. Tá? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Você quer aproveitar esse momento. Falou da Conceição, ela pediu para eu segurar vocês no palco um pouquinho, que ela está chegando. Então, eu vou aproveitar aqui mais uma pergunta. Aí eu vou ser um pouquinho mais direto ali no edital desse ano, que vocês sugeriram fazer, faz projeto menor, faz um em Campo Grande, faz um em tal lugar e tal. Se o perfil do seu projeto couber essa dica, às vezes não cabe. Sabe por quê? Eu te falo por quê. Porque fica muito projeto no meio do caminho. Que ele aprova um valor alto, e aí ele firma termos de compromisso no valor baixo dos 30%. Ele não consegue comprovar os 30%. E aí é um valor que se perde, sabe? É um projeto que se perde, a cidade perde um projeto. Acho que é por isso. Mas continua, não sabia se era isso que você estava. É um bom conselho, sim, porque às vezes a gente vê, vou fazer um projeto de 1 milhão, para quê? Então você a tem que gente fazer... fica vendo os projetos, às vezes, tão legais, que iam acontecer pela primeira vez na cidade e, sabe, não acontece. Acho importante só dizer que, se eu faço um projeto de 1 milhão e eu consigo 200 mil, os 10%, os 100 mil que estão faltando, eu posso comprovar com recursos próprios, né? Mas tem que ter aquele dinheiro ali, né? Pode ser outras leis, né? Sim. Um exemplo, gente. Vamos trabalhar com 100 mil, que fica mais fácil da gente fazer o exercício, né? Se vocês escreveram um projeto de 100 mil e conseguiu firmar contrato, que somando, foi mais de um patrocinador, mas mesmo indo atrás de 2 patrocinadores, 2 ou 3, só conseguiu 20% daqueles 100 mil. Você pode fazer a comprovação com outras fontes de recurso ou com recursos da sua própria empresa, que você vai mandar o extrato da conta bancária ali do seu CNPJ, dizendo que você tem aquele 10 que está faltando. Tá? Isso é possível. É claro que a gente não pode dizer para vocês façam o seu projeto dessa ou daquela forma. São apenas sugestões dentro do que a gente vê. Percebe. Valquíria está na lei desde 2013, enfim. A memória viva da lei. Estudou a lei no mestrado. Ela não gosta que fale isso, não, mas a gente tem que elogiar. A gente pode continuar, a gente tem que estudar, né? Mas a gente fica com dó, gente, sinceramente. Assim, às vezes a gente analisou o projeto, a gente viu que o projeto é muito interessante. Seria muito legal esse projeto numa escola. E, de repente, o produtor só captou ali 10%, e aí ele fala para a gente, vou tentar conseguir mais recurso para chegar nos 30%. E aí ele não consegue, ele tem que desistir do projeto. Por isso que a gente fica assim, escreva projetos menores, em vez de você colocar um projetão, um projeto grande, com 50 oficinas pela cidade, né, que é muito interessante, coloque 2 ou 3 projetos menores, todos com oficinas também, mais marcados para cada região da cidade, que um projeto desse, se vingar, já é alguma coisa que você também já forma aí um portfólio para um patrocinador para você procurar no próximo ano. É claro que nem sempre isso é possível, nem sempre cabe. Por exemplo, se é um projeto de um festival muito grande, esse projeto de um festival muito grande, ele realmente precisa de mais de 1 milhão para fazer. Então, essa dica não pode ser operacionalizada. Mas, podendo, projetos menores, eles têm mais chances aí de serem executados. Já que a Conceição não chegou, eu vou aproveitar. A lei não é igual perante todos. A gente vê isso diariamente em várias situações. É muito fácil eu conseguir um patrocínio se eu for me apresentar no Espaço Sérgio Porto, Teatro de Ipanema. Né? Agora, acho que a lei tinha que ter uma cota para a Zona Oeste, porque o produtor cultural de Madureira, o produtor cultural de Campo Grande não vai ter a mesma facilidade de competir com um cara que vai apresentar um musical no Riachuelo. Então, acho que podia ter, não sei se existe, se existe, eu estou mal informado, uma cota, se é 1 milhão, 30% é para subúrbio e para a área mais distante da Zona Oeste, para facilitar a vida dessa gente também. Isso vem sendo feito na lei desde 2021, Val, com um decreto
que destina, ele estabelece valor do contribuinte incentivador para aporte em projetos culturais. Me recupera um pouco como é que foi 2021, que eu já não lembro. A P345, a gente já teve em vários formatos no edital. Já teve um ano que todos os projetos tinham que prever ação na P345 e Favelas de Apanho 2. Esse ano, como é que está isso? É linha 1, não é isso? De plano anual. Direcionado para... Não, mas para o produtor. É o produtor. Sim, é a sede do CNPJ. É a sede do CNPJ. O critério é a sede do CNPJ. A gente recomenda sempre que o produtor cultural, por mais que o trabalho dele seja inscrição do projeto, realização do projeto, sempre dê uma olhada, sempre dê uma lida no edital do patrocinador. Porque no edital do patrocinador a gente tem critérios que ele não é apenas para o patrocinador, ele é pensando no produtor cultural, que forma que a gente pode direcionar isso, porque tem limites, né? A gente não pode, a lei ela fala que não pode ser dado dirigismo, a gente não pode dizer para o patrocinador qual projeto que ele tem que escolher, mas é colocado a redação de uma forma que não fere a lei, uma forma que o produtor de algumas localidades da cidade ele tenha alguns benefícios. Oi, boa tarde. Referente aos eixos de trabalho do edital, né? Então, a gente tem plano anual, festivais, rede municipal, enfim. Na parte de plano anual, não sei se eu entendi muito bem, mas tem uma parte que diz, né, que é voltada para ações continuadas de sustentabilidade financeira de projetos temporários desse plano anual. Só que no CNPJ, referente ao CNPJ, diz que seria sem vínculo com o espaço, né? Então, seria um produtor de fora de um equipamento cultural, por exemplo, de uma galeria ou de um outro centro cultural que não faz parte da rede municipal, por exemplo. Vou dar um exemplo. Os espaços do Reviver Cultural, por exemplo, eles fazem parte dessa rede da secretaria, só que são instituições privadas, com seus produtores próprios e tal. Então, os produtores do Reviver, de uma das casas do Reviver, poderia propor um plano anual para o seu espaço ou teria que ser um CNPJ sem vínculo com esse espaço? Olha, a gente gosta de trabalhar bem com casos mais concretos, né? Mas vamos lá. Como a gente está com o edital aberto e tem algumas questões assim, que a gente pode fazer a pré-análise de projeto, a recomendação que eu dou, inscreva seu projeto. Inscreva da forma que você está pensando, com este CNPJ, com aquilo, porque a gente só vai analisar isso se você inscrever. A gente tem uma comissão dividida em comissão setorial e deliberativa, e tudo que a gente tem alguma dificuldade para compreender, para debater, a gente abre um debate. Então, inscreva o seu projeto, a gente vai avaliar, vai ver se é possível, porque eu realmente não entendi exatamente qual era a questão, mas a recomendação como o edital está aberto, aproveita que o edital está aberto até domingo e inscreva seu projeto, que, para ser avaliado, precisa dessa inscrição. Tá, então só mais uma. Sobre esse caso do plano anual, acho que, se eu também entendi a pergunta, pode fazer o plano anual no Reviver, por ser no Reviver, vai estar na exceção. A questão ali é a exceção, o patrocinador. Eu nem vou começar essa discussão agora, que a gente vai ter outra palestra sobre isso. Mas porque, como o nosso amigo ali falou, e aí é uma regra que até para explicar melhor, o que o edital prevê é que o produtor cultural com sede fora da Zona Sul e do centro tem essa prioridade de captação, né? Então, sim, o produtor cultural com esse CNPJ ele tem esse privilégio. Porém, se ele fizer o evento dele em Ipanema, ele continua tendo esse privilégio.
Então, aí o meu questionamento é, se o cara de Ipanema for fazer em Madureira, ele não tem esse privilégio. Mas o cara de Madureira fizer em Ipanema, ele tem esse privilégio. Então, a minha pergunta, por mais um ano, é, não está errado isso? Não deveria ser o local de realização do projeto? Porque, senão, parece que eu estou privilegiando o meu amigo daquela região. Quando eu personifico, quando eu boto assim, ó, CNPJ, tal lugar. Ué, eu posso botar o meu CNPJ lá, ué. E eu faço o projeto cobrando ingresso em Ipanema. Companheiro, a minha ideia é a cultura gerando trabalho e renda. Não é onde ele vai apresentar o projeto dele depois. Ele pode apresentar em Nova York até. Mas antes, ele está em Madureira, ele está em Bangu, está em Campo Grande, sem a menor possibilidade de chegar num grande patrocinador, e o grupo dele já poder viver de arte. Se ele vai apresentar depois na Areninha de Madureira e no Espaço Sérgio Porto, que bom. O importante é esse recurso chegar na mão dele também para o grupo dele ser sustentável. A gente está falando a mesma coisa. Eu estou justamente defendendo isso, que quem faz projeto fora da Zona Sul do Centro tenha esse privilégio, independente de onde é o CNPJ. Isso aí. A minha crítica é essa. Se eu faço um evento, se o meu CNPJ, por acaso, é de Madureira, e eu venho cobrar ingresso caro na Barra ou no Leblon, eu vou ser privilegiado em relação ao cara que tem o CNPJ no centro, entidade sem fim lucrativo no centro, aí eu vou fazer o evento num lugar, em Madureira. Não vou ter essa vantagem. Acho que, assim, talvez não tenha ficado claro aí, para quem não está muito ligado ou está desinformado, mas a realidade é essa que eu estou falando. Bem, eu vou dar para... Desculpa. Tinha coisa... Não, não tem problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que a Conceição ainda não chegou, que seria a nossa próxima palestrante, né? Lu, não chegou ainda, né? Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, meninas? Não, acho que a gente quer agradecer novamente o convite, a comissão... Cafezinho, estão pedindo cafezinho, hein? A comissão é convidada todos os anos para participar do seminário. Quero agradecer em nome da secretaria, do nosso secretário de Cultura. Pedir desculpas, porque a gente vai ter que se retirar em seguida. Já pedi desculpas aqui para a produção do evento, porque hoje é o último dia útil, na verdade, de abertura do edital aberto. A gente tem que correr, voltar para a prefeitura para ajudar lá o setorial a receber produtor, ligação, e-mail, enfim. A demanda hoje está grande para a gente. Eu acho que é agradecer. Evelyn Valquíria, muito obrigada.